Olá! Hoje vamos falar sobre um caso de sucesso no tratamento de comportamentos severos em uma criança com autismo. Este caso foi documentado por Richard Fox e Jeffrey Garito no artigo intitulado O tratamento de longo prazo bem-sucedido de comportamentos muito severos de um pré-adolescente com autismo. Trata-se de um artigo científico, o que adiciona uma camada significativa de credibilidade e importância ao caso apresentado. A publicação em uma revista científica renomada significa que o estudo foi rigorosamente revisado por outros especialistas da área, garantindo a validade e a confiabilidade dos métodos e resultados apresentados. O artigo de Fox e Garito descreve um programa de tratamento abrangente para reduzir comportamentos severos em um menino de 12 anos com autismo. Esse menino, adotado de um orfanato romeno por pais americanos aos 2 anos de idade, apresentava comportamentos agressivos, autolesivos e destrutivos. Todas as intervenções anteriores, incluindo longas hospitalizações, não haviam sido eficazes. O programa desenvolvido incluiu uma combinação de reforço positivo, economia de fichas, oportunidades de escolha, exercícios contingenciais e supercorreção. O tratamento foi implementado em 3 locais distintos: em casa, em um ambiente comunitário e em uma sala de aula especial em uma escola pública. O objetivo era reduzir comportamentos severos como agressão, autolesão, comportamentos perigosos, disruptivos, vômito induzido e uso inadequado do banheiro. Os resultados foram impressionantes. Todos esses comportamentos severos foram reduzidos a níveis próximos de zero e esses efeitos foram mantidos por 2 anos. Além disso, o menino fez excelentes progressos em diversas áreas acadêmicas e suas habilidades sociais aumentaram dramaticamente. Essa abordagem destaca a importância de um programa bem estruturado e supervisionado por analistas comportamentais qualificados, demonstrando que, mesmo em casos de comportamentos severos, é possível alcançar uma melhora significativa e duradoura. Quando falamos sobre autismo, um dos desafios que muitas famílias e profissionais enfrentam são os comportamentos severos, também chamados de comportamentos desafiadores. Mas o que são esses comportamentos desafiadores? Como podemos definir esses comportamentos? Como podemos identificar esses comportamentos? A seguir, vamos assistir a um vídeo que nos explicará estas questões. Os comportamentos desafiadores no autismo são ações que podem causar danos à própria pessoa ou a outras pessoas. Esses comportamentos podem ser muito intensos e difíceis de lidar, exigindo intervenções especializadas. No contexto do autismo, esses comportamentos podem incluir autoagressão, quando a pessoa se machuca de propósito, como bater a cabeça na parede, se morder ou se arranhar. Agressão, que são comportamentos agressivos direcionados a outras pessoas, como bater, morder, chutar ou puxar o cabelo. Comportamentos perigosos, que são ações que colocam a pessoa ou outros em risco, como correr para o meio da rua, subir em móveis altos ou mexer em tomadas. Comportamentos disruptivos, que são atos que interrompem atividades ou causam bagunça, como jogar objetos, gritar ou quebrar coisas. Vômito induzido, quando a pessoa provoca o vômito colocando os dedos na garganta, e uso inadequado do banheiro, como fazer xixi ou cocô em locais inadequados, fora do banheiro. Para entender melhor esses comportamentos, vamos imaginar algumas situações. Vamos agora ver alguns exemplos da vida real. O João, um menino de 10 anos com autismo, frequentemente bate com a cabeça na parede quando está frustrado, o que causa ferimentos e grande preocupação para os seus pais. A Maria, uma adolescente com autismo, às vezes morde os seus colegas de turma quando se sente sobrecarregada, causando medo e impedindo que ela participe das atividades escolares. O Pedro, um menino de 8 anos, tem tendência a correr para a rua sem avisar, colocando-se em grave perigo. A Ana, uma menina de 12 anos, frequentemente joga os seus brinquedos e quebra móveis quando não consegue expressar o que precisa. Os comportamentos desafiadores no autismo representam um grande desafio.
mas com programas de tratamento adequados, é possível reduzir esses comportamentos e melhorar significativamente a qualidade de vida da pessoa com autismo e da sua família. Expert. A chave está em intervenções bem planejadas, baseadas em evidências e adaptadas às necessidades de cada pessoa. Há muita controvérsia sobre o tratamento adequado e eficaz para os comportamentos severos, como autoagressão e agressão, exibidos por indivíduos com autismo e deficiências de desenvolvimento. A maioria das pesquisas atuais foca no uso de análise funcional, reforço positivo e técnicas baseadas em mudanças antecedentes para tratar esses comportamentos. No entanto, a maioria dessas pesquisas aborda formas muito menos severas desses comportamentos, incluindo aquelas que seriam consideradas leves pela maioria dos profissionais. Como resultado, os comportamentos mais severos permanecem sem tratamento em parte porque normalmente não respondem a protocolos que não incluem consequências negativas ou punição. Isso é especialmente verdadeiro quando o comportamento severo do indivíduo é motivado por fuga ou esquiva. Para esses indivíduos, a pesquisa tem mostrado repetidamente que programas de tratamento abrangentes e eficazes incluem análise funcional, mudanças antecedentes, reforço e técnicas de consequências negativas ou inibitórias. No entanto, o uso de um programa bem elaborado que inclua consequências negativas muitas vezes não é considerado ou permitido em escolas inclusivas. Isso é verdade mesmo quando o comportamento severo é perigoso para a criança, seus colegas ou professores. O problema é que o comportamento da criança requer um programa de tratamento abrangente baseado em evidências que a escola não está disposta ou não consegue oferecer. Em muitos casos, é necessária uma crise combinada com várias tentativas falhas de intervenções e colocações educacionais para que os pais e as escolas aceitem a aprovação de um programa comportamental abrangente que inclua o uso de consequências negativas. Frequentemente, a crise é precipitada por fatores legais e econômicos, como processos judiciais ou a consideração de colocar a criança em uma instituição particular cara. Nesse ponto, todas as partes se unem em busca de um tratamento eficaz que ajude a criança e resolva a crise. Este artigo, escrito por Fox e Garito, descreve exatamente uma situação dessas. Seu objetivo é mostrar como um programa comportamental abrangente, quando implementado e supervisionado por analistas comportamentais qualificados, pode ser bem-sucedido na escola da criança. Além disso, o artigo demonstra que esse programa foi fundamental para reduzir os comportamentos severos, permitindo que a criança aprendesse tanto academicamente quanto socialmente, e tivesse maior acesso à sua comunidade. A intervenção foi realizada com João, um menino de 12 anos que foi diagnosticado com autismo, deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. No passado, ele havia sofrido de crises convulsivas e problemas de visão, mas essas condições foram corrigidas. João conseguia falar um pouco, mas às vezes era difícil entendê-lo devido a vários problemas na fala. Ele tinha um histórico longo de comportamentos agressivos, autoagressão e destruição de propriedade, que resultaram em ferimentos para ele mesmo, sua família, funcionários e colegas. Na época da intervenção, João vivia em casa com seus pais e irmãs mais velhas. João foi adotado por seus pais americanos de um orfanato na Romênia quando tinha 2 anos. Não havia registros de seus anos no orfanato, mas sabia-se que ele era mantido em um recinto parecido com uma gaiola e alimentado com uma mamadeira comunitária. Inicialmente, ele não respondia a estímulos verbais. Aos 3 anos, foi diagnosticado com autismo e TDAH. O pai de João, que era neuropsicólogo, usou técnicas comportamentais para ensinar João a fazer contato visual, se comunicar verbalmente e exibir alguns comportamentos sociais. Ao longo dos anos, os comportamentos severos de João resultaram em sua inscrição e posterior exclusão de vários programas escolares especializados para crianças com excessos e déficits comportamentais. Em 2003, João foi internado em uma renomada unidade de tratamento para comportamentos severos, onde foram realizadas várias análises funcionais. Estas revelaram que os fatores que mantinham seus comportamentos agressivos e destrutivos incluíam atenção, acesso a objetos tangíveis, reforço sensorial e fuga de demandas.
Uma análise de pedidos sugeriu uma correlação entre o comportamento destrutivo e a ignorância de seus pedidos por outras pessoas. O tratamento da unidade para os comportamentos de João consistia em treinamento discriminativo e extinção. Reforço diferencial de comportamento alternativo e outros comportamentos, bem como triagem facial, mostraram-se ineficazes, e a restrição física aumentou a intensidade e frequência dos comportamentos inadequados. Os efeitos positivos alcançados durante sessões concentradas de 1h30 com terapeutas experientes não se generalizaram para a unidade de internação. Tanto a família de João quanto os professores de seu distrito escolar local visitaram a unidade de internação para serem treinados nos protocolos de tratamento. Após 9 meses de tratamento internado, João foi liberado com um programa recomendado que consistia em instrução individualizada usando um procedimento de conformidade guiada em 3 etapas, um dispositivo de comunicação aumentativa e terapias ocupacionais baseadas em sensações. No momento da alta, ele apresentava os seguintes comportamentos-alvo por intervalos de 1 hora: 6 comportamentos disruptivos, 6 comportamentos agressivos e 32 comportamentos autoagressivos. O programa de tratamento com o qual João foi para casa consistia em um programa de 2 partes, o jeito do João e o nosso jeito. Cada parte era sinalizada por um timer e um cartão que indicava a condição. Durante o jeito do João, que durava 5 minutos, João podia se envolver em qualquer comportamento que escolhesse. Durante o nosso jeito, que durava 10 minutos, ele deveria cumprir todas as solicitações feitas pelo pessoal educativo ou seus pais. Esse programa estava em vigor tanto na sala de aula especial de João quanto em casa quando o autor principal se envolveu no caso. João recebeu medicação durante a linha de base e em todas as fases do tratamento. A intervenção foi realizada em diferentes locais ao longo do tempo, dividida em 4 fases distintas, cada uma baseada no tratamento administrado naquele período. Inicialmente, o tratamento foi realizado em uma sala de aula de 6 por 4,5 metros localizada em uma escola primária no distrito escolar local de João. João era o único aluno na sala, e a equipe incluía um professor, um auxiliar de professor designado para registrar dados e uma pessoa de apoio terapêutico de uma agência de serviços humanos. O comportamento de João era tão severo que sua família foi autorizada a receber até 75 horas por semana de serviços de apoio terapêutico. Devido à gravidade de seu comportamento, João não retornou à sala de aula após as férias de inverno. Um programa projetado pelo autor principal foi implementado na casa de João. Posteriormente, o programa foi transferido para uma sala de 6 por 7,5 metros localizada na igreja de João. O tratamento foi conduzido por um professor de educação especial e um auxiliar de professor. O programa continuou na igreja, com algumas mudanças na equipe. Um novo professor de educação especial e o segundo autor, um analista comportamental certificado com nível de mestrado, passaram a participar. Finalmente, o programa foi transferido para uma sala de aula de 9 por 4,5 metros em outra escola primária no distrito de João. Esta não era a mesma escola que ele frequentava inicialmente. A equipe permaneceu a mesma. Os comportamentos-alvo de João, isto é, os comportamentos sobre os quais se interviu durante a intervenção, foram definidos da seguinte maneira: comportamento autoagressivo, bater a cabeça, bater no queixo ou no nariz ou em qualquer parte do corpo com o punho, braço, joelho ou com um objeto e entrar em contato com superfícies de maneira brusca, por exemplo, jogando-se contra a parede ou o chão. Agressão, dar cabeçadas, bater, chutar, puxar cabelo, beliscar, dar tapas, morder e jogar objetos a menos de 60 centímetros de alguém. Comportamentos perigosos, soltar o cinto de segurança em carros em movimento, ficar em pé sobre móveis, virar móveis, inclinar cadeiras para trás enquanto sentado e tentar tocar em tomadas elétricas. Comportamentos disruptivos, quebrar, rasgar ou bater em objetos, arrastar objetos das superfícies e jogar objetos a mais de 60 centímetros de outra pessoa. Vômito induzido,
Colocar os dedos na garganta para provocar engasgos ou vômitos. Uso inadequado do banheiro, urinar ou defecar em qualquer lugar que não seja o vaso sanitário. João já havia sido ensinado a usar o banheiro. A primeira coisa que Fox e Garito fizeram na intervenção com o João foi estabelecer uma linha de base. Antes de explicar como os pesquisadores fizeram isso, vamos assistir a um vídeo que mostra o que é uma linha de base e por que ela é tão importante na pesquisa científica. Olá pessoal! Hoje, vamos mergulhar num conceito essencial do mundo da análise comportamental, especialmente relevante para o transtorno do espectro autista. Vamos falar sobre a linha de base. Mas afinal, o que é a linha de base e por que é que ela é tão importante? Vamos descobrir juntos. A linha de base é o nosso ponto de partida. É a medida do comportamento antes de qualquer intervenção ou tratamento ser aplicado. No contexto do autismo, compreender os comportamentos de base de uma criança ajuda terapeutas e pais a avaliar o que é típico para aquela criança, antes de iniciar qualquer nova terapia ou abordagem educacional. Por exemplo, se uma criança com autismo apresenta dificuldades nas interações sociais, a linha de base pode detalhar a frequência com que ela inicia conversas ou responde a estímulos sociais. Isto é fundamental porque, sem uma linha de base sólida, torna-se incrivelmente difícil avaliar objetivamente se uma intervenção está a funcionar. Por que é que isto é importante? Imaginem tentar navegar sem um mapa ou um ponto de partida. Não saberiam a distância percorrida nem a direção a seguir. Da mesma forma, sem uma linha de base, os terapeutas não conseguem determinar com precisão se um tratamento é eficaz, o que é vital para personalizar as melhores intervenções para cada criança. Além disso, estabelecer uma linha de base permite uma abordagem mais científica, ajuda a criar objetivos claros e mensuráveis. Por exemplo, se a linha de base mostrar que uma criança inicia uma conversa por dia, o objetivo poderia ser duplicar essa taxa após uma intervenção específica. Na prática, definir uma linha de base envolve a observação e a recolha de dados durante um período em que não são aplicadas intervenções. Isto pode parecer um período de espera, mas é um investimento crucial para compreender o que é normal para cada criança, o que, por sua vez, torna as mudanças futuras mais perceptíveis e significativas. Em resumo, o poder da linha de base na análise comportamental não pode ser exagerado, especialmente nos cuidados com o autismo. Ela fornece o mapa e a bússola necessários para navegar na complexa jornada de melhoria comportamental, assegurando que cada passo dado é informado, intencional e, o mais importante, eficaz. Obrigado por assistirem. Espero que isto vos dê uma compreensão mais clara de por que a linha de base é uma parte tão fundamental da análise comportamental no autismo. Lembrem-se, a jornada de cada criança é única, e compreender o seu ponto de partida é o primeiro passo para um progresso significativo. Até a próxima! Na primeira fase do estudo com João, chamada de linha de base, os autores dividiram o dia dele na escola em segmentos de 15 minutos. Nesses segmentos, havia 5 minutos denominados tempo do João ri, em seguida, 10 minutos do é nosso tempo. Durante o tempo do João, que durava 5 minutos, ele podia escolher qualquer item de sua preferência, sem cumprir demandas. Os autores utilizavam um cartão laranja para indicar que esse era o tempo do João. João escolhia o item desejado por meio de um livro de figuras que continha imagens de diversos itens que ele gostava, como brinquedos, lanches ou atividades. Por exemplo, se quisesse brincar com um carrinho, ele apontaria para a imagem do carrinho no livro de figuras. Se o item desejado não estivesse no livro, ele não poderia obtê-lo. Nos 10 minutos de nosso tempo, sinalizados com um cartão verde, João precisava cumprir todas as demandas feitas pelos pesquisadores e assistentes. Se ele não respondesse dentro de 10 segundos, os autores aplicavam um procedimento de cumprimento guiado em 3 etapas: verbal, gestual e físico. Por exemplo, se João não atendesse a uma solicitação verbal como pegue o lápis, o autor repetiria a solicitação gesticulando para o lápis. Se ainda assim João não respondesse, o autor guiaria fisicamente a mão de João até o lápis.
Quando João cumpria as demandas, recebia elogios como muito bem, João, servindo como reforço positivo para incentivar o comportamento adequado. Para ajudar o João a entender o que aconteceria durante o dia, os pesquisadores utilizavam um cronograma diário com figuras. Cada atividade planejada para o dia estava representada por uma imagem específica. Por exemplo, um sol representava o tempo ao ar livre, um livro indicava a hora da leitura, e uma maçã sinalizava o momento do lanche. João podia consultar esse cronograma visual para antecipar o que viria a seguir, o que o ajudava a se preparar mentalmente para as transições entre as atividades. Além disso, os pesquisadores traziam para a escola itens e atividades que eram altamente preferidos por João e os incluíam no livro de figuras que ele usava durante o tempo do João. Por exemplo, se João tinha uma predileção especial por um determinado quebra-cabeça ou por assistir vídeos de desenhos animados, essas opções estavam disponíveis no livro de figuras para ele escolher durante seu tempo livre. Os pesquisadores também definiam 2 horários específicos para lanches ao longo do dia, além do almoço. Esses momentos eram incorporados ao cronograma diário com imagens de alimentos para indicar quando era hora de comer. A estrutura do dia ainda recomendava que não houvesse mais do que 2 sessões de instrução direta por dia, para evitar sobrecarregar João e minimizar o risco de comportamentos inadequados decorrentes de frustração ou cansaço. Quando João apresentava comportamentos inapropriados, como gritar ou bater em objetos, os professores optavam por não intervir, para evitar reforçar esses comportamentos com atenção. No entanto, se João colocava a si mesmo ou outros em risco, como ao bater a cabeça contra a parede ou tentar agredir um colega, a intervenção era necessária. Nesses casos, os professores o levavam para um ambiente seguro e calmo, isolado das outras crianças, até que ele se acalmasse. Apesar dessas medidas, o programa implementado não teve sucesso. Nos primeiros 4 meses do ano letivo, João teve episódios de agressão aos colegas por 11 vezes nos corredores da escola, causou lesões em membros da equipe, danificou mobiliário e chegou a despir-se e descartar suas roupas no vaso sanitário. Ele também realizava atos de evacuação na sala de aula para evitar demandas e induzia vômitos para ser enviado para casa. Devido a esses comportamentos, foi-lhe proibido o acesso à enfermaria da escola. Além disso, ele chegou a arrancar 11 de seus dentes, incluindo 3 permanentes. Frequentemente, a mãe de João era chamada para retirá-lo da escola. Após 4 meses de comportamentos problemáticos que se intensificaram, o principal autor do estudo foi chamado para avaliar a situação. A recomendação foi que João continuasse sua educação em casa, dada a gravidade de seus comportamentos. Na fase 2, o programa de tratamento começou na casa de João e depois foi transferido para uma sala na sua igreja. Os pais de João deram permissão para todos os procedimentos de tratamento nesta fase, após cada um ser explicado e demonstrado. Nesta etapa do tratamento, foram implementados vários programas de reforçamento. Um desses programas envolvia o reforçamento diferencial de comportamentos apropriados. Por exemplo, sempre que João completava uma tarefa sem comportamentos disruptivos, ele recebia uma recompensa imediata, como o tempo extra com seu brinquedo favorito. Este sistema de recompensas frequentes estabelecia uma associação positiva com comportamentos adequados. O programa também adotou estratégias de extinção para reduzir comportamentos inadequados, ignorando-os sistematicamente. Se João gritasse ou jogasse objetos, os cuidadores não lhe davam atenção, ensinando-o que esses comportamentos não eram eficazes para obter o que desejava. Adicionalmente, o reforçamento diferencial incluía elogios verbais para promover comportamentos sociais positivos. Por exemplo, quando João compartilhava brinquedos ou pedia algo educadamente, era imediatamente elogiado. Comentários como "muito bem, João, você foi muito gentil ao compartilhar seus brinquedos", reforçavam a importância dessas ações, incentivando a repetição desses comportamentos e fortalecendo sua compreensão sobre normas sociais. Assim, além de recompensas tangíveis, o programa utilizava interações positivas que desenvolviam habilidades sociais e emocionais cruciais. A seguir,
vamos assistir a um vídeo sobre reforçamento diferencial para aprendermos mais sobre este procedimento que é base para inúmeros tratamentos para o autismo. O reforçamento diferencial é um método usado na análise do comportamento que visa aumentar a frequência de comportamentos desejáveis e diminuir a de comportamentos indesejáveis através do uso estratégico de estímulos reforçadores. Em vez de recorrer à punição, este método se concentra em reforçar comportamentos específicos. Existem dois tipos principais de reforçamento diferencial: reforçamento diferencial de comportamentos alternativos, ou RDA, que reforça um comportamento específico que serve como uma alternativa desejável ao comportamento indesejado. Imagine, por exemplo, uma sala de aula onde levantar a mão é incentivado em vez de gritar. Este comportamento pode ser reforçado. O outro tipo é o reforçamento diferencial de outros comportamentos, ou RDO, que reforça qualquer comportamento que não seja o indesejado. Um exemplo seria reforçar qualquer ação que não envolva interromper uma conversa. Em um contexto escolar, para minimizar as conversas paralelas durante as aulas, uma professora pode utilizar o RDA, elogiando e recompensando com pontos positivos os alunos que levantarem a mão antes de falar. Ao receberem esse reforço positivo, ao se comportar adequadamente, os alunos são incentivados a repetir essa ação. Em terapia comportamental, um terapeuta que acompanha um cliente com o hábito de roer as unhas pode aplicar o RDO, reforçando positivamente qualquer comportamento que não envolva roer unhas, como manter as mãos ocupadas com objetos ou realizar outra atividade. O reforçamento diferencial é uma ferramenta poderosa para promover mudanças de comportamento em diversos contextos, desde a educação até a terapia. Ao focar em reforçar comportamentos desejáveis e minimizar a atenção aos indesejáveis, cria-se um ambiente mais positivo e propício à aprendizagem e ao desenvolvimento comportamental. Com o uso consistente dessa técnica, é possível observar melhorias significativas no comportamento ao longo do tempo. Além do emprego de técnicas de reforçamento diferencial, o tratamento de João incluiu a implementação de um sofisticado programa de economia de fichas, uma estratégia comportamental baseada nos princípios da análise comportamental aplicada, ABA. Nesse programa, João tinha a oportunidade de ganhar fichas como recompensa pelo cumprimento consistente de regras estabelecidas na sala de aula. Essas regras incluíam comportamentos como levantar a mão antes de falar, completar tarefas dentro do prazo estipulado e manter um comportamento calmo e respeitoso durante as atividades escolares. Cada vez que João seguia uma das regras, ele recebia uma ficha, que funcionava como uma moeda simbólica de seu sucesso em aderir aos comportamentos desejados. As fichas acumuladas por ele podiam ser trocadas ao final de cada dia por uma variedade de recompensas tangíveis e intangíveis. Essas recompensas variavam desde escolher uma atividade especial de seu interesse, comprar um lanche que ele gostasse, até obter tempo extra para a recreação. Este sistema de recompensas não apenas servia para motivar João a manter um comportamento adequado, mas também ensinava habilidades importantes como o planejamento e a espera por gratificações a longo prazo, fundamentais para o desenvolvimento de autodisciplina e responsabilidade. O programa de economia de fichas é um exemplo prático de como os princípios de reforçamento positivo podem ser aplicados de maneira estruturada para incentivar comportamentos específicos. Ao oferecer recompensas por aderência às regras, João aprendia a associar ações positivas com resultados gratificantes, reforçando continuamente essas escolhas comportamentais. Para compreender melhor como esse sistema funciona e visualizar seus benefícios, convido vocês a assistir ao seguinte vídeo sobre economia de fichas. Olá a todos! Hoje, vamos mergulhar numa ferramenta fascinante e prática usada no tratamento do autismo, a economia de fichas, uma estratégia fundamental derivada da análise do comportamento aplicada. Primeiro, vamos definir o que é realmente a economia de fichas.
Em termos simples, é uma técnica de modificação do comportamento onde as crianças ganham fichas por demonstrarem comportamentos desejados. Essas fichas funcionam como uma moeda. Podem ser trocadas por algo que a criança valoriza, como um brinquedo favorito ou tempo extra para brincar. E por que isso é relevante no contexto do autismo? Bem, para muitas crianças no espectro autista, entender e navegar pelas normas sociais pode ser desafiador. A economia de fichas ajuda ao fornecer recompensas claras e tangíveis. Ela transforma o conceito abstrato de bom comportamento em algo concreto e compreensível. Vejamos alguns exemplos. Imagine uma criança que tem dificuldade com transições entre atividades. Cada vez que ela se move com sucesso de uma atividade para outra sem uma crise, ela recebe uma ficha. Acumular fichas suficientes pode resultar na escolha de uma atividade no final do dia. Isso não só incentiva o comportamento positivo, mas também ensina planejamento e gratificação adiada. Outro cenário poderia envolver interações sociais. Uma ficha poderia ser dada para cada interação iniciada, ou por compartilhar brinquedos durante o tempo de brincar, reforçando essas habilidades sociais. Em resumo, a economia de fichas é mais do que apenas um sistema de recompensas. É uma ponte para o aprendizado de habilidades de vida, promovendo a independência e a compreensão da natureza de dar e receber das interações sociais. Para pais e educadores que trabalham com crianças no espectro autista, é uma ferramenta valiosa em seu arsenal. Lembrem-se, a consistência é fundamental e as recompensas devem ser significativas para a criança para que o sistema seja eficaz. Obrigado por se juntarem a mim hoje. Um brinde para tornar o aprendizado e o crescimento uma experiência gratificante para todas as nossas crianças. Na fase 2, o programa de tratamento para João incorporou um programa de custo de resposta dentro do sistema de economia de fichas já estabelecido. Esse programa específico funcionava como um sistema de penalidades. Sempre que João exibisse comportamentos inadequados como agressão ou autolesão, ele perderia fichas que havia acumulado. A ideia era desencorajar comportamentos negativos, enfatizando as consequências diretas e reduzindo a frequência dessas ações ao longo do tempo. Por exemplo, se João se comportasse agressivamente, como tentar bater em alguém, ele perderia uma quantidade significativa de fichas que poderiam ser usadas para ganhar recompensas mais tarde. Essa perda servia como um lembrete imediato e tangível das expectativas de comportamento e das consequências de não atendê-las. Além do custo de resposta, intervenções de crise eram empregadas para episódios particularmente intensos ou perigosos. Se, por exemplo, João começasse a se autoagredir batendo a cabeça contra uma parede e a redireção verbal ou gestual por parte dos terapeutas não fosse eficaz em interromper seu comportamento, seria empregada a contenção física. Esta contenção seria realizada de maneira segura e controlada, sempre com o foco em proteger João de se ferir e de ferir os outros, e só seria usada como último recurso. A implementação dessas estratégias de custo de resposta e intervenções de crise era crucial para gerenciar e modificar comportamentos perigosos ou destrutivos, garantindo a segurança de João e das pessoas ao seu redor, enquanto se trabalhava para reduzir a frequência e intensidade desses comportamentos ao longo do tempo. Na fase 2 do tratamento, além dos programas de reforçamento diferencial e de economia de fichas, os pesquisadores implementaram uma redução gradual do reforçamento para esquemas mais enxutos como parte do protocolo. Isso significa que, inicialmente, João recebia recompensas frequentes e imediatas por comportamentos desejáveis, o que ajudava a estabelecer rapidamente novos padrões de comportamento. À medida que João começou a demonstrar melhorias consistentes em seu comportamento, a frequência e imediaticidade das recompensas foram deliberadamente reduzidas. Por exemplo, se no início do tratamento João recebia uma recompensa cada vez que completava uma tarefa sem comportamentos disruptivos, depois de algumas semanas, essa recompensa passava a ser dada apenas após a conclusão de 2 ou mais tarefas consecutivas sem incidentes. Eventualmente, ele poderia ser recompensado apenas ao final de meio-dia ou de um dia inteiro de bom comportamento. Esse ajuste nos esquemas de reforçamento tinha como objetivo ensinar a João a manter comportamentos apropriados por períodos mais longos e a tornar-se menos dependente de recompensas externas imediatas.
Ao mesmo tempo, ajudava a promover uma adesão consistente às regras e comportamentos desejados, preparando João para situações reais onde reforços imediatos nem sempre estão disponíveis. O tempo diário de instrução era aumentado gradualmente em incrementos de 15 minutos conforme o comportamento de João melhorava. Todas as atividades instrucionais foram planejadas para serem interessantes, desafiadoras e altamente reforçadoras. Essa abordagem de tratamento busca ajustar a quantidade de tempo dedicado à instrução formal baseando-se na capacidade de João de se engajar e responder positivamente às atividades. Inicialmente, o tempo é reduzido para minimizar o potencial de comportamentos disruptivos ou de sobrecarga, criando um ambiente mais controlável e suportável para João. À medida que ele demonstra melhorias em seu comportamento, o tempo de instrução é aumentado aos poucos, proporcionando mais oportunidades de aprendizado enquanto ainda se adapta ao seu ritmo de progresso. As atividades são cuidadosamente projetadas para captar o interesse de João, oferecendo desafios que são ao mesmo tempo estimulantes e adequados às suas habilidades, e utilizando reforço positivo para promover e consolidar comportamentos desejáveis. Imagine que João comece com 15 minutos de atividades educacionais por dia, incluindo tarefas como colorir, montar blocos de construção ou atividades sensoriais simples. Essas atividades são escolhidas por serem agradáveis e por oferecerem reforço imediato, como elogios ou pequenas recompensas quando ele completa uma tarefa. Conforme João começa a se adaptar bem a essa rotina e mostra menos comportamentos problemáticos, a duração das sessões educacionais é aumentada para 15 minutos. Novas atividades podem ser introduzidas, como quebra-cabeças mais complexos ou jogos que requerem mais foco e interação, mantendo sempre um equilíbrio entre desafio e acessibilidade. Essa progressão cuidadosa ajuda a garantir que João não apenas aprenda novas habilidades, mas também se sinta motivado e capaz de participar ativamente de seu processo de aprendizagem. Na fase 3, chamada de programa baseado na comunidade, o tratamento de João foi aplicado em vários ambientes ao longo do dia escolar. Isso não se limitou apenas à sala de aula na igreja da família de João, mas também incluiu outras áreas da igreja, espaços ao ar livre no terreno da igreja e diferentes locais na comunidade. Posteriormente, as atividades também foram realizadas em um parquinho de uma escola primária local. À medida que o programa progredia, a duração da participação diária de João era gradualmente aumentada. Inicialmente, ele participava de partes do dia escolar, mas com o passar do tempo e a adaptação ao programa, sua presença foi estendida para que, até o 5º mês dessa fase, ele estivesse frequentando um dia escolar completo. Esse aumento gradual na duração da participação foi planejado para ajudar João a se adaptar confortavelmente ao ambiente escolar e às atividades comunitárias, facilitando assim sua integração social e seu desenvolvimento educacional de maneira mais ampla e efetiva. Na fase 3 do tratamento de João, o sistema de reforçamento estabelecido na fase anterior foi mantido e aprimorado com a inclusão de um sistema de fichas mais detalhado durante as sessões de instrução. Cada ficha correspondia a uma resposta específica de João. Um número predeterminado de fichas, geralmente entre 3 a 5, era colocado à frente dele no início das atividades. João ganhava uma ficha cada vez que demonstrava um comportamento-alvo ou completava uma tarefa. Uma vez que todas as fichas fossem acumuladas, ele tinha direito a uma pausa. Se ele mantivesse os comportamentos desejados e completasse suas tarefas ao longo do dia, também recebia fichas que poderiam ser trocadas por recompensas no final do dia, como uma visita a uma loja de animais. Além disso, princípios educacionais específicos, como o princípio de Premack, que envolve a realização de uma atividade menos desejada antes de uma mais desejada como forma de reforço, treinamento de comunicação verbal e aprendizagem sem erro, foram implementados de forma consistente. Essas estratégias ajudaram João a adquirir novas habilidades de maneira mais eficaz e a minimizar erros durante o processo de aprendizagem. Devido a problemas de padrões de sono, a duração dos cochilos de João durante o período escolar foi aumentada para ajudar a melhorar seu bem-estar geral. No entanto, esses períodos de cochilo foram reduzidos posteriormente à medida que seu padrão de sono melhorava.
Embora estivesse em um ambiente altamente reforçador e menos exigente, João ainda apresentava alguns dos comportamentos-alvo. Para tratá-los de forma eficaz, procedimentos adicionais foram integrados ao programa, aproveitando que o segundo autor agora trabalhava em tempo integral no programa de João, o que permitiu uma abordagem mais intensiva e personalizada. Antes de prosseguirmos para os procedimentos adicionais, vamos assistir a um vídeo sobre o princípio de Premack e sua relevância para intervenções relacionadas ao autismo. O princípio de Premack, desenvolvido por David Premack em 1965, é uma ferramenta valiosa na análise do comportamento aplicada, especialmente no trabalho com indivíduos autistas. Este princípio é frequentemente chamado de regra da avó, ou primeiro isto, depois aquilo, refletindo sua natureza intuitiva e sua aplicação prática. O princípio de Premack propõe que uma atividade frequentemente realizada pode ser usada como reforço para uma atividade menos frequentemente realizada. Em outras palavras, um comportamento que ocorre mais naturalmente e é mais provável de acontecer pode ser usado para encorajar um comportamento que é menos provável. Imagine que você tem um aluno autista que adora desenhar, mas resiste a fazer lições de matemática. Segundo o princípio de Premack, desenhar, um comportamento de alta frequência, pode ser usado para reforçar a realização das lições de matemática, um comportamento de baixa frequência. Isso seria estruturado de forma que o aluno saiba que, ao completar sua tarefa de matemática, ele terá a oportunidade de desenhar. Essa estrutura cria uma relação positiva entre a tarefa menos desejada e a atividade preferida, incentivando o aluno a participar mais ativamente nas lições de matemática. Vamos examinar como o princípio de Premack pode ser aplicado no contexto do autismo. Primeiro, falamos sobre habilidades de comunicação. Se uma criança com autismo prefere brincar com blocos de construção, mas não está motivada para praticar habilidades de comunicação verbal, o terapeuta pode aplicar o princípio de Premack. A criança poderia ser instruída que, após tentar formar uma ou duas frases utilizando palavras ou dispositivos de comunicação, ela poderá brincar com seus blocos. Seguindo para a interação social. Um jovem com autismo que gosta de jogar videogame, mas tem dificuldade em interagir socialmente, pode ser encorajado a participar de pequenos grupos de jogos. A regra seria que, após participar de uma atividade em grupo por um certo período, ele terá tempo para jogar videogame. Isso utiliza sua atividade favorita como um reforço para engajar em interações sociais. Por fim, consideremos as rotinas diárias. Para crianças autistas que lutam contra a adesão a rotinas diárias como vestir-se ou escovar os dentes, atividades prazerosas como ouvir música podem ser oferecidas como recompensa por completar estas tarefas essenciais. O princípio de Premack é uma ferramenta eficaz porque não apenas promove comportamentos desejados, mas também integra os interesses e as preferências do indivíduo, tornando o aprendizado mais atraente e significativo. Ao aplicar este princípio no contexto do autismo, terapeutas e educadores podem criar um ambiente mais motivador e enriquecedor para seus alunos, apoiando-os no desenvolvimento de novas habilidades e na participação em atividades menos preferidas. O exercício contingente foi inicialmente aplicado como uma consequência para comportamento agressivo. O exercício contingente é uma técnica comportamental onde as consequências de um comportamento específico estavam diretamente ligadas à realização de uma atividade física. A palavra contingente, neste contexto, significa que a atividade física era aplicada como uma resposta direta a um comportamento indesejado, funcionando como uma forma de intervenção ou correção. Esta técnica é baseada na premissa de que as consequências imediatas podem modificar efetivamente o comportamento. Suponhamos, por exemplo, que João apresenta-se um comportamento agressivo durante uma atividade em sala de aula.
Como consequência imediata e contingente a esse comportamento, João era acompanhado até um espaço livre de objetos onde recebia instruções verbais para realizar ações motoras grossas, como tocar a cabeça, a barriga ou os pés. Isso não apenas servia para desviar sua atenção do comportamento agressivo, mas também para reforçar a obediência a instruções verbais em um contexto não confrontativo. Se João não obedecesse a uma instrução, ele recebia orientação gradual, um método que aumentava a assistência conforme a necessidade até que a tarefa fosse completada. Por exemplo, se ele não tocasse a cabeça quando instruído, o instrutor poderia primeiro lembrá-lo verbalmente, depois apontar para a cabeça, e, se necessário, guiar fisicamente sua mão até a cabeça. A duração do exercício era de 15 minutos, e se João voltasse a agir agressivamente durante este período, ele deveria começar um novo período de exercício imediatamente após o término do primeiro. Como parte da consequência, quaisquer reforçadores ou fichas que João tivesse acumulado até o momento podiam ser perdidos, e ele retornava à atividade original onde a agressão ocorria. Se a agressão acontecesse durante um intervalo, a consequência era que ele retornava às instruções diretas após o exercício. Na fase 3 da intervenção, também era utilizado um procedimento de correção excessiva, uma técnica de modificação comportamental que envolve prática positiva e restituição. Essa técnica era aplicada para corrigir comportamentos perigosos ou disruptivos de João, como vômitos induzidos, uso inadequado do banheiro e não cumprimento de tarefas, ensinando e reforçando comportamentos corretos através de práticas exageradas. Por exemplo, se João manuseava objetos de forma inadequada, ele era orientado a demonstrar o manuseio correto repetidamente por cerca de 5 minutos. Se fazia uma bagunça, era responsável por limpar não apenas a área afetada, mas também realizar uma limpeza mais extensiva do ambiente, ensinando-lhe responsabilidade e as consequências de suas ações. Quando ocorria um uso inadequado do banheiro, como urinar fora do vaso sanitário, João tinha que limpar e repetir o processo de ir ao banheiro de forma correta várias vezes. Além disso, se recusava a completar uma tarefa ou a realizava de forma inadequada, tinha que repetir a tarefa corretamente várias vezes seguidas, sem receber reforços positivos, reforçando a importância de realizar tarefas adequadamente desde a primeira tentativa. Durante a aplicação da correção excessiva, era crucial abordar imediatamente comportamentos mais sérios, como agressão ou autolesão, com as consequências apropriadas antes de retomar o procedimento de correção excessiva. Isso garantia a segurança e o bem-estar de João e de todos ao redor, priorizando lições críticas. A correção excessiva, quando aplicada corretamente de forma ética, provou ser uma técnica eficaz para ensinar João sobre as consequências de seus comportamentos e a importância de manter padrões de comportamento apropriados e seguros. A correção excessiva, também conhecida como sobrecorreção, do inglês overcorrection, é uma técnica de modificação de comportamento usada na análise do comportamento, especialmente no tratamento do autismo. No vídeo a seguir, vamos explorar mais detalhadamente esse procedimento e entender como ele é aplicado para promover mudanças comportamentais positivas em indivíduos com autismo. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre sobrecorreção, uma técnica usada na análise do comportamento para ajudar pessoas, principalmente aquelas com autismo, a lidarem com alguns comportamentos. Basicamente, a sobrecorreção tem duas partes principais, a restitutiva e a por prática positiva. Vamos começar com a sobrecorreção restitutiva. Imagine que uma criança faz uma bagunça espalhando brinquedos pela sala. Com essa técnica, ela não só precisa guardar os brinquedos, como também organizar tudo, deixando a sala ainda mais arrumada do que antes. A ideia é que ela entenda o impacto das suas ações e aprenda a ser mais responsável. Já na sobrecorreção por prática positiva, o foco é ensinar o comportamento adequado. Digamos que uma criança risque a parede. Com essa técnica, ela teria que praticar o ato correto, como escrever no papel, várias vezes. Essa repetição ajuda a fixar o comportamento desejável, diminuindo as chances de ela rabiscar a parede de novo.
A sobrecorreção é geralmente usada junto com outras estratégias em planos de intervenção comportamental. É importante que seja aplicada com coerência e proporcionalidade, para não ser muito pesada para a pessoa. Essa técnica pode trazer vários benefícios, como ensinar a criança sobre as consequências das suas ações, ajudá-la a se controlar melhor e estimular comportamentos positivos. Mas é fundamental usá-la com respeito e adaptá-la para cada pessoa, evitando que seja como uma punição. Vamos imaginar um aluno com autismo que sempre interrompe a aula falando alto. Usando a sobrecorreção por prática positiva, ele pode praticar levantar a mão e esperar a sua vez para falar, várias vezes, em momentos de silêncio. Essa repetição reforça o comportamento desejado. Resumindo, a sobrecorreção é uma ferramenta muito útil na análise do comportamento para lidar com comportamentos desafiadores em pessoas com autismo. Ao pedir que a pessoa corrija o comportamento inadequado e pratique o correto, a ideia é ensinar responsabilidade e fortalecer comportamentos positivos. Durante a fase 3 da intervenção com João, foi implementado um procedimento conhecido como movimento contingente. Este procedimento era um programa de exercício contingente menos intenso, utilizado especificamente para lidar com ruídos altos ou prolongados durante as instruções e para casos de não cumprimento de tarefas. O processo envolvia levar João para o corredor fora da sala de aula e fazê-lo correr de um ponto a outro, utilizando a conformidade guiada quando necessário. A duração da atividade era baseada em uma distância de aproximadamente 100 metros. A intensidade do exercício variava entre uma caminhada rápida e uma corrida, dependendo do nível de cumprimento das instruções por parte de João. Ou seja, quanto maior a aderência às instruções, mais lento era o ritmo da atividade. Se João caísse ao chão durante o exercício, a duração era estendida. Importante destacar que, se João demonstrasse um comportamento que normalmente seria tratado com exercício contingente ou correção excessiva, a ordem em que receberia essas consequências era determinada pela gravidade do comportamento. Comportamentos mais sérios eram tratados primeiro. Após a aplicação de tais consequências, João era obrigado a completar o movimento contingente. Este procedimento tinha o objetivo de utilizar o movimento físico como uma forma de reforço das expectativas de comportamento, ao mesmo tempo em que proporcionava a João uma maneira física de redirecionar sua energia e foco, facilitando assim o cumprimento das tarefas e a aderência às regras da sala de aula. Ao correlacionar diretamente a intensidade do exercício com a aderência às regras, incentivava-se João a manter um comportamento adequado de forma consistente, integrando atividade física moderada como parte da rotina de aprendizado e correção de comportamentos. Na fase 4 da intervenção com João, o programa foi transferido para uma sala de aula na escola primária local de João. Nesta fase, ele passou a frequentar a escola pelo mesmo número de horas diárias que os outros estudantes, integrando-se assim ao ambiente escolar regular. Todas as abordagens de tratamento previamente implementadas continuaram sendo aplicadas, exceto por uma alteração significativa: o uso do movimento contingente foi substituído por um programa modificado de custo de resposta. Essa mudança foi feita para evitar a estigmatização de João, pois realizar um movimento contingente nos corredores da escola poderia destacá-lo negativamente perante seus colegas. O programa modificado de custo de resposta manteve a estrutura de recompensas e consequências para o comportamento de João, mas de uma maneira que fosse socialmente aceitável e menos intrusiva no ambiente escolar. Este ajuste foi crucial para apoiar a integração de João no sistema escolar regular, permitindo que ele participasse de atividades educacionais junto com os outros alunos, enquanto ainda recebia o suporte necessário para gerenciar e melhorar seu comportamento de forma discreta e eficaz. Essa transição para uma sala de aula em uma escola pública foi um passo importante no processo de inclusão de João, proporcionando-lhe oportunidades iguais de aprendizado e interação social, ao mesmo tempo em que continuava a beneficiar-se das intervenções comportamentais adaptadas às suas necessidades.
Agora que já vimos como foi realizada a intervenção, vamos dar uma olhada nos resultados da mesma. Para entender como o comportamento severo de João foi afetado ao longo do tempo por diferentes fases de tratamento, podemos analisar este gráfico. Aqui está um guia didático sobre como interpretar este gráfico. Identificar os eixos. Eixo Y, um vertical representa a taxa média diária de comportamento severo na sala de aula, com valores variando de 0 a 120, indicando a frequência dos comportamentos severos por dia. Eixo X, o horizontal mostra os meses desde setembro de 2003 até abril de 2006, permitindo acompanhar a progressão ao longo do tempo. Observar as fases da intervenção. O gráfico é segmentado em 4 fases principais, cada uma delimitada por linhas verticais pontilhadas e rotuladas como linha de base, fase 2, fase 3 e fase 4. Essas fases correspondem a períodos específicos durante os quais diferentes técnicas de intervenção foram aplicadas. Ler os pontos no gráfico. Os pontos no gráfico representam a taxa média diária de comportamentos severos para cada mês específico. A linha que conecta esses pontos ajuda a visualizar as variações nos comportamentos severos. Analisar as mudanças ao longo do tempo. Acompanhe como os valores no eixo Y mudam ao avançar ao longo do eixo X. Uma queda na linha sugere uma diminuição nos comportamentos, enquanto um aumento indica um crescimento nos mesmos. Relacionar as fases com as mudanças no gráfico. Analise como as mudanças na linha se correlacionam com as diferentes fases do tratamento para entender o impacto das intervenções. Interpretação visual. Uma visão geral rápida do gráfico pode oferecer insights sobre o progresso geral. Se a linha mostra uma tendência geral de descida, isso indica uma melhoria na situação comportamental. Os 6 principais comportamentos-alvo: agressão, autolesão, comportamento perigoso, comportamento disruptivo, vômito induzido e uso inadequado do banheiro, foram combinados em uma única categoria, o comportamento severo. Os resultados da intervenção para reduzir o comportamento severo de João em sala de aula ao longo das diversas fases do tratamento mostram uma melhoria significativa. Aqui está uma descrição didática e simples dos resultados apresentados no gráfico. Linha de base: setembro a novembro de 2003. Antes do início do tratamento, João apresentava uma frequência muito alta de comportamentos severos, alcançando picos de até 120 eventos por dia. Isso indica que seu comportamento era extremamente desafiador e perturbador. Fase 2, novembro de 2003 a junho de 2004. Com a introdução das intervenções, houve uma queda dramática nos comportamentos severos de João. Isso sugere que as estratégias de tratamento adotadas foram eficazes em reduzir significativamente esses comportamentos. Fase 3, junho de 2004 a dezembro de 2005. Durante esta fase, o comportamento severo de João permaneceu em níveis muito baixos, quase zero. Este período mostra a estabilidade dos efeitos das intervenções ao longo do tempo, mantendo o comportamento de João controlado e minimizando incidentes severos. Fase 4, dezembro de 2005 a abril de 2006. Nesta fase, que envolve a transição de João para uma sala de aula em uma escola pública, os comportamentos severos continuaram sendo extremamente baixos, demonstrando que João conseguiu adaptar-se ao novo ambiente sem recaídas significativas no comportamento. Esses resultados ilustram a eficácia de um programa de intervenção bem estruturado e implementado, que foi capaz de transformar positivamente o comportamento de João, permitindo-lhe participar de um ambiente de aprendizado mais típico com seus colegas. Os relatos anedóticos fazem parte dos resultados do estudo e referem-se a descrições baseadas em experiências individuais e observações pessoais, não necessariamente coletadas de forma sistemática ou quantificável. Apesar de serem subjetivos, esses relatos são valiosos por fornecerem insights profundos sobre o impacto real das intervenções no dia a dia do indivíduo. Durante a primeira fase do tratamento de João, ocorreram 5 longas reuniões de plano educacional individualizado, IEP, ao longo de 4 meses, indicando um esforço inicial intensivo e colaborativo para estabelecer metas e abordagens de tratamento adequadas. À medida que o programa avançava para a fase 3, a frequência das reuniões de IEP reduziu para apenas uma por ano acadêmico, focando em estabelecer novos objetivos para João.
Essa mudança sugere uma estabilização nas necessidades de João e uma maior eficiência nas estratégias de intervenção aplicadas. Neste período, João também começou a frequentar o recreio em uma escola primária local várias vezes por semana, evidenciando avanços significativos na sua capacidade de integração social. Os pais de João e os profissionais da escola expressaram altos níveis de satisfação com o progresso dele, um indicativo importante do sucesso das intervenções, considerando as dificuldades processuais anteriores enfrentadas. Além disso, membros da Igreja de João solicitaram que o segundo autor do estudo conduzisse sessões de treinamento para voluntários que o acompanhavam durante os serviços, demonstrando um envolvimento comunitário ativo no suporte ao desenvolvimento de João. Antes das intervenções, João evitava situações sociais, utilizava gestos ou linguagem simples para a comunicação e rejeitava contato físico. Após as intervenções, ele se tornou mais sociável, passou a usar linguagem mais elaborada para expressar seus desejos, participava de atividades com outras crianças e aceitava contato físico apropriado, como brincadeiras físicas em um tatame. Essas mudanças não só demonstram uma melhora nas habilidades sociais e comunicativas de João, mas também revelam novas habilidades, como a capacidade de notar detalhes específicos em imagens, indicando o sucesso do programa em expandir suas competências além das expectativas iniciais. Esses relatos anedóticos sublinham os avanços notáveis de João e destacam a importância de um suporte contínuo e multidisciplinar no tratamento de comportamentos severos em crianças com condições como o autismo. Conforme destacam Fox e seus colaboradores em sua pesquisa, os resultados indicam que os comportamentos severos de João foram tratados com sucesso e que esse sucesso foi mantido por 2 anos, mesmo diante dos crescentes desafios educacionais que João enfrentou e superou. Esse sucesso é particularmente notável porque os comportamentos severos de João anteriormente resistiam a uma variedade de tratamentos e contextos, haviam causado sua remoção de várias colocações educacionais e impediam seu aprendizado de novas habilidades. Quando não está na escola, João participa de acampamentos, tira férias com a família e participa de passeios comunitários. O êxito do programa pode ser atribuído a vários fatores. Primeiramente, os comportamentos severos não mais permitiam a João escapar das demandas educacionais e sociais. Ele aprendeu a exibir comportamentos alternativos e apropriados para acessar reforços preferidos. Com a melhoria de seu comportamento, a complexidade das tarefas sociais e o reforço natural positivo foram intensificados. A tomada de decisão foi enfatizada, proporcionando a João mais controle e, por consequência, mais paciência, o que é um passo inicial no ensino de autocontrole. Os pais de João foram participantes ativos em cada decisão de tratamento, oferecendo insights valiosos sobre suas rotinas e preferências, o que enriqueceu significativamente o processo. As habilidades preexistentes de João foram intensamente reforçadas e moldadas para serem exibidas com mais frequência e variedade. Além disso, uma estratégia de construção de habilidades foi empregada, ensinando a João novos comportamentos que serviam às mesmas funções que seus comportamentos severos, mas de forma mais eficiente para obter reforço. Arranjos foram feitos para garantir que os estímulos que controlam o comportamento apropriado estivessem presentes antes, durante e após o tratamento dos comportamentos severos. Por exemplo, sabendo que João era fascinado por cobras, adesivos de cobras foram usados como sistema de reforço para ganhar passeios pela comunidade. Um dos lugares favoritos de João para visitar era uma loja que vendia cobras. Um modelo de tratamento menos restritivo foi seguido, selecionando procedimentos que fossem eficazes, porém pouco intrusivos, adequados para indivíduos na mesma faixa etária e com diagnósticos similares a João. O distrito escolar ofereceu apoio contínuo durante todo o programa e o planejamento de manutenção e generalização dos efeitos foi uma parte ativa do processo. Atualmente, os dados mostram que não houve ressurgimento de comportamentos quando o analista de comportamento não está presente e o professor é o principal agente de mudança. Dada a história e o repertório comportamental de João, foi crucial ter alguém diariamente que pudesse executar programas complexos e intrusivos. O maior nível de sucesso foi alcançado quando o segundo autor se envolveu diretamente no programa. A presença de um analista de comportamento certificado pelo conselho no local assegurava a integridade, a confiabilidade, a flexibilidade e a responsabilidade do tratamento, garantindo que o programa fosse administrado por alguém com as habilidades, treinamento e experiência necessários para tomar decisões diárias e realizar observações.
Os autores inicialmente conversavam por telefone todos os dias e depois semanalmente. Dados do tratamento são enviados ao autor principal semanalmente, e ele visita o programa de João pelo menos uma vez por mês, com outras chamadas ou visitas realizadas conforme necessário. Agora que conhecemos a pesquisa de Fox e colaboradores, vamos ver um resumo dos procedimentos para relembrar? A intervenção detalhada no estudo foi multifacetada e incorporou uma série de estratégias comportamentais para tratar comportamentos severos de João, um jovem com autismo. Aqui estão os procedimentos principais utilizados ao longo das diversas fases da intervenção. Intervenção baseada em casa e na comunidade. O tratamento começou no ambiente doméstico de João e posteriormente foi transferido para um espaço na igreja da família. Este ambiente facilitou a implementação de um programa personalizado que envolvia gestão antecedente, construção de habilidades e contingências de reforçamento. Programa de reforçamento diferencial de comportamentos apropriados. Este programa envolvia um esquema inicialmente muito rico de reforçamento diferencial, incentivando João a exibir comportamentos desejáveis ao invés de comportamentos problemáticos. Reforçamentos eram dados frequentemente para recompensar comportamentos positivos e adequados durante as atividades diárias. Programa de economia de fichas. Um sistema de economia de fichas foi implementado para promover a conformidade com as regras da sala de aula. João podia acumular fichas por bom comportamento e trocá-las no final do dia por recompensas, como passeios comunitários ou itens altamente reforçadores. Exercício contingente. Utilizado como consequência para comportamentos agressivos, este procedimento envolvia levar João a um espaço seguro onde ele deveria realizar atividades físicas específicas, como tocar a cabeça, o estômago e os pés, sob orientação e instrução. Sobre correção. Aplicada em resposta a comportamentos perigosos e disruptivos, a sobrecorreção envolvia práticas como limpezas prolongadas do ambiente e manuseio adequado e repetido de objetos, ensinando João a corrigir o impacto de suas ações de forma direta. Movimento contingente. Para ruídos altos ou prolongados durante instruções e para não conformidade com tarefas, João era levado ao corredor para realizar exercícios físicos controlados, como correr de um lado para o outro, ajustando a intensidade do exercício conforme sua conformidade. Custo da resposta. Incorporado ao programa de economia de fichas, o custo da resposta era aplicado quando João não cumpria com as tarefas ou exibia comportamentos inadequados, resultando na perda de fichas previamente acumuladas. Este sistema visava desencorajar comportamentos negativos ao impor uma penalidade ou custo direto para tais ações. Contenção física. Em situações de comportamento extremamente agressivo ou autolesivo que poderiam levar a danos físicos, era empregada a contenção ou restrição física. Este procedimento era usado apenas como último recurso, quando outras estratégias de redirecionamento eram ineficazes, e sempre seguindo protocolos estritos para garantir a segurança de João. Redução do tempo de instrução. A quantidade de tempo dedicada à instrução direta foi reduzida para tornar o aprendizado menos intensivo e mais gerenciável para João, aumentando gradualmente à medida que seu comportamento melhorava. Envolvimento dos pais e flexibilidade do programa. Os pais de João participaram ativamente no planejamento e decisões do tratamento, fornecendo insights essenciais para adaptar as intervenções às necessidades específicas de João. Suporte contínuo do distrito escolar. O distrito escolar forneceu suporte contínuo, facilitando a implementação e manutenção das estratégias de intervenção. Este conjunto abrangente de estratégias foi meticulosamente projetado para reduzir os comportamentos problemáticos de João e promover habilidades sociais e acadêmicas, facilitando assim uma integração mais suave em ambientes menos restritivos e mais socialmente inclusivos. Ao descrever o artigo de Fox e colaboradores sobre intervenções comportamentais em indivíduos com autismo, optamos por simplificar a linguagem técnica para tornar o conteúdo mais acessível a um público mais amplo. Esta abordagem foca na facilidade de compreensão em detrimento do uso estrito de conceitos analítico-comportamentais. Por exemplo, usamos termos como recompensas e mencionamos que o reforçador incentiva o comportamento, que são formulações menos precisas do ponto de vista da análise do comportamento.
Em termos técnicos, a análise do comportamento geralmente não se refere a recompensas, mas a reforçadores, que são estímulos que aumentam a probabilidade de uma resposta ocorrer novamente no futuro, sob condições semelhantes. Além disso, não se diz que reforçadores incentivam comportamentos, mas que reforçam ou fortalecem comportamentos. Outros exemplos incluem o uso simplificado de termos como bom comportamento em vez de respostas socialmente apropriadas ou comportamentos clinicamente relevantes, que seriam termos mais precisos na linguagem técnica da análise do comportamento. Para aqueles interessados em uma compreensão mais profunda e precisa dos conceitos de análise do comportamento aplicados em contextos clínicos, recomendamos a leitura de Princípios Básicos de Análise do Comportamento de Moreira e Medeiros, 2019. Este livro oferece uma exploração detalhada dos princípios teóricos e práticos da análise do comportamento, fornecendo um recurso valioso para entender melhor as nuances e a aplicabilidade dessa abordagem científica. Agradecemos pela atenção e esperamos vê-los em uma próxima aula para explorar ainda mais esses fascinantes tópicos da psicologia comportamental. Até lá!